Bom, então vamos agora para o nosso último bloco do nosso módulo 2 do curso de impactos, que está estudando exatamente as consequências da judicialização das demandas no ambiente privado. Caríssimos, a gente tem percebido que nesse momento em que há toda uma projeção de uma nova legislação surgindo, a chamada legislação de crise, essa legislação emergencial, os doutrinadores evidentemente surgem para apresentar as suas opiniões, as suas formas de verem e identificarem um melhor norte para a adequada interpretação dessas normativas. Uma coisa que tem chamado muito a nossa atenção é também a quantidade, a profusão de doutrinas, de escritos de professores, muitos respeitados, e que obviamente fazem isso com a melhor das intenções. Mas nós temos que ter muito cuidado, e aí vale a cautela, o senso de prudência, para o que a gente está lendo e está observando de todo esse debate jurídico. O modelo dogmático é sempre um modelo muito importante, ele é norteador do trabalho que nós fazemos, embora não seja vinculativo. Ele às vezes padece também dos mesmos males da pressa. Muita gente escrevendo sem fazer a devida maturação. O que eu tenho observado de tudo que eu tenho lido a respeito, e é nesse ponto que eu queria uma especial atenção dos colegas, para o que está se falando aí, o que está se escrevendo. Muitos doutrinadores estão partindo da pressuposição de que as demandas de revisão judicial de contratos, elas vão se desenvolver a partir daquela teoria italiana, que é a teoria da onerosidade excessiva, que foi a teoria abrigada no Código Civil, lá no artigo 478, no artigo 317, e que trabalha com a ideia de desequilíbrio, Temos ainda a teoria francesa da imprevisão, que é muito invocada por alguns estudiosos do direito, no âmbito do direito das obrigações, mas que eu, com todo respeito a esses doutrinadores, entendo que a aplicação dessas teorias não vai encontrar lugar adequado para a solução desses conflitos. Nós temos que ter muita atenção, e é aqui que nós vamos começar a construir a jurisprudência que eventualmente poderá vir a alimentar precedentes, o surgimento de precedentes na matéria. Nós temos que ter um cuidado supremo de não cometermos um erro histórico. O modelo que nós estamos vivenciando, o modelo jurídico decorrente da crise sanitária, ele não é um modelo de desequilíbrio. A crise sanitária e os efeitos provocados por ela, o isolamento, o fechamento de estabelecimento, as restrições à veiculação, à circulação de pessoas, tudo isso afeta ambos os sujeitos da relação obrigacional, de qualquer relação jurídica de natureza privada a rigor. Não afeta, vamos dizer assim, um e deixa de afetar o outro. Afeta a ambos e, portanto, não se pode dizer que esse seja um modelo de desequilíbrio que possa vir a ser ajustado em função dessas circunstâncias excepcionais caracterizadas muitas vezes por imprevisão e por onerosidade excessiva. O modelo jurídico que parece, ao nosso ver, mais apropriado para a solução dessa matéria é o modelo jurídico que vem daquela reforma de modernização do direito privado que aconteceu na Alemanha entre 2001 e 2002, onde eles vão trabalhar com a chamada perturbação das prestações. É muito importante a gente enaltecer aqui o resgate do direito comparado,
desse papel do direito comparado no momento em que se fala também de globalização, que o próprio projeto de lei, que a gente acabou de se referir, o projeto de lei de número 1179 do Senado Federal, ele se inspirou na chamada legislação alemã que busca amenizar os efeitos da pandemia. Muito bem, caríssimos. E essa legislação, ela é desenvolvida levando em conta essa ideia de perturbação das prestações. Bom, os deveres de prestação de ambos os contratantes podem sofrer perturbações. Essa que é a ideia. Perturbações que de algum modo vão afetar o cumprimento daquele que é o fim do contrato, que é o seu cumprimento, a extinção por meio do seu cumprimento. Dentro daquela visão de Clóvis do Couto e Silva, o contrato, a relação obrigacional, de um modo geral, pode ser compreendida como um processo. Ela tem um momento de início, ela vai se desenvolver e ela faz tudo isso já projetando o seu fim. Tudo que acontecer nessa fase durante a execução, que de algum modo pode trazer risco para o atingimento do seu fim, entra, portanto, nessa conta de perturbação das prestações. Esse modelo ele vai levar em conta, sem dúvida nenhuma, a cláusula rebus sic stantibus, da alteração das circunstâncias que vão ser alteradas para ambos os sujeitos da relação obrigacional, mas que ela tem uma característica muito específica, que é a chamada impossibilidade temporária superveniente. O direito português, o Código Civil português, tem um artigo muito interessante que é bom, serve como norte para o nosso estudo, que é o artigo 792. Esse artigo, ele trabalha com essa perspectiva. Nós não temos, infelizmente, na legislação brasileira, uma regra que tenha tal nível de clareza desse artigo 792. Ele vai trabalhar exatamente com essa ideia de que o que nós hoje vivenciamos é uma situação de impossibilidade temporária e superveniente de adimplemento de contratos. Impossibilidade essa que é temporária porque está relacionada também com um evento temporário que é a crise sanitária gerada pela pandemia. Eu tenho, caríssimos, lido muito, como falei para vocês há pouco, muitos trabalhos de doutrinadores, mas tem uma doutrinadora especial que tem me chamado a atenção. Está aí o nome dela, é a professora Catarina Monteiro Pires, professora da Universidade de Lisboa, que tem trabalhado nessa perspectiva de impossibilidade temporária superveniente, que me parece ser assim a mais adequada a ser aplicada nos casos de revisão judicial de contratos. Por quê? É uma forma de resolver os problemas que trata o problema levando em conta essa peculiaridade temporária e que, ao mesmo tempo, prestigia a conservação dos negócios. O nosso colega, juiz em São Paulo, está aí identificado, o Alexandre Guerra, tem um trabalho fenomenal nessa área de conservação dos contratos e que também tem apresentado, eu tenho acompanhado algumas lives, algumas discussões das quais ele participa e que também desenvolve um raciocínio nessa linha de que nós podemos construir um modelo jurídico, um modelo dogmático inicialmente e eventualmente produzir a norma do caso concreto, um modelo para a solução de novos casos, baseados nessa ideia de impossibilidade temporária superveniente da obrigação. A ideia é que nós vamos com isso resgatar a autorresponsabilidade dos sujeitos da relação obrigacional, porque ambos sofrem da mesma forma essa impossibilidade temporária e têm a preocupação e o dever jurídico de participar ativa e solidariamente para retomar o programa de adimplemento contratual. As partes dentro dessa visão novíssima do direito, me parece que é aquilo que se projeta inclusive para o futuro em termos de contrato, as partes serão elas
verdadeiras protagonistas da solução a ser alcançada. Essa ideia também resgata o chamado dever de negociação, que nós já falamos a alhures e voltamos agora a esse tema, que é uma matéria importantíssima, é um dever instrumental do contrato e que hoje ganha muita força dentro dessa nova panorâmica. Essa forma de vislumbrar o direito das obrigações permite que a gente também trabalhe com um instituto fabuloso que vem lá do chamado Código Europeu dos Contratos, que é um formidável modelo dogmático que surgiu de um encontro de grandes doutrinadores do direito na Universidade de Pávia, na Itália, ali em idos de 2001, e são modelos dogmáticos para todos os países da Europa e que servem para orientar a adequada solução dos conflitos de interesse no âmbito obrigacional. Essa abordagem relacional ela está focada na ideia de um modelo jurídico de cooperação, em que ambas as partes vão cooperar, vão ser solidárias nesse propósito de ajustar os seus conflitos de interesse e tentar retomar o programa de adimplemento diante dessa crise que afeta todo mundo na mesma proporção e igualdade. É muito importante a análise dessa chamada abordagem relacional, porque ela permite efetivamente uma participação mais ativa dos atores da relação obrigacional. Nós juízes sabemos que aquela solução, sobretudo no âmbito privado, que os particulares encontram para os seus problemas, para os seus conflitos de interesses, costumam ser as melhores soluções. O juiz, quando chamado a intervir no âmbito de relações privadas, muitas vezes, com o melhor dos propósitos, tentando solucionar o problema da melhor forma possível, acaba, sem querer, em muitos casos, desagregando essa relação de direito privado. Portanto, muita prudência, muita atenção e, sobretudo, olhos caríssimos num novo horizonte, no que se apresenta de novo, no que essa crise vai nos poder propiciar em termos de reflexão para a construção de um novo direito. Eu queria aqui, nesse momento, finalizar com uma frase de um grande escritor, é um escritor maranhense e, portanto, faço uma homenagem muito particular à minha terra, de onde eu faço a gravação desse vídeo, que é o Humberto de Campos. Humberto de Campos, que também foi membro da Academia Brasileira de Letras, era conhecido como Conselheiro 20, porque ele escrevia muitas coisas sem se identificar e aconselhava as pessoas com frases muito bem lapidadas, sobretudo aquelas lapidadas em momentos de dificuldade. O que nos dizia Humberto de Campos? Que a natureza é sábia e justa. O vento sacode as árvores, move os galhos para que todas as folhas tenham o seu momento de ver o sol. Saibamos, portanto, colegas, juízes brasileiros, aproveitar desse momento de crise, desse momento de dificuldade, para tentarmos ver tudo sobre uma nova perspectiva, uma perspectiva de adaptação, uma perspectiva de cooperação e de solidariedade, continuando nessa luta de oferta e de garantia da prestação jurisdicional. Muito obrigado pela sua atenção.